Nomes e marcas no ar, nós vamos tratar no programa de hoje da história de uma empresa que está completando 35 anos de trajetória, empresa que mudou de perfil, empresa que cresceu, que avançou. Nós vamos conhecer um pouco da história da Entec, Equipamentos Industriais. Siderópolis, a sede dela, nasceu em Siderópolis, a família César que colocou a empresa de pé. Eu tenho o prazer de receber aqui o Hélio César, que é o diretor executivo da empresa. Tudo bem, Alemão? Tudo bem, Adelor? Muito obrigado. Aqui. Obrigado pelo convite aí, muito nos honra aí. Imagina. Mais uma vez, para a gente bater um papo aí sobre a história não só da Entec, como da vida de cada um. Jorge César, que é o diretor comercial. Tudo bem, Jorge? Tudo certo, tudo na paz, Adelor. Prazer te receber aqui. Igualmente. E o Luiz Arthur Hirsch, que é o diretor industrial da Entec. Boa tarde, tudo bem, Arthur? Adelor, tudo bem? Boa tarde a você, o pessoal do apoio e o pessoal que nos escuta nesse momento nas outras mídias. Prazer tê-los. 35 anos, uma empresa, uma história tem que ser contada e valorizada. Como é que começou isso, Alemão? Olha, na verdade, nós começamos na reunião de alguns amigos, principalmente amigos do meu irmão, né, que se reuniram e disseram, olha, vamos botar uma empresa, uma metalúrgica, para a gente atender o segmento cerâmico. E a gente começamos com um pedido de uma empresa italiana há 35 anos atrás, né, e acabamos iniciando no meio de uma marcenaria. Né, dia 5 de outubro de 89, começamos lá com as nossas usinagens, e depois, dia 1º de junho de 90, a gente começou nas nossas instalações, né, como usinagem, né, atendendo o segmento cerâmico, né, e as terceirizações que estavam acontecendo, né, principalmente nas cerâmicas, e depois mais tarde, a gente começou a também ter a oportunidade de enxergar outros mercados, né? Então, em 96 foi onde a gente foi para São Paulo, né? Onde foi que nacionalizamos o mercado, né? A partir daí também o Jorge, meu irmão, que tem mais de 40 anos de experiência no segmento comercial, também se agregou, né? Agregou muito a nossa empresa, né? O Arthur também logo já veio participar com a gente e a partir daí que a gente começou a se desenvolver mais, a ter uma busca de um mercado maior. Então, e hoje estamos aí com 35 anos e passamos tudo que tu passou, nós passamos. Começamos na época do Collor, inflação que o Sarney estava deixando 84%, plano Bresser, depois veio Tailândia, depois veio México, tudo isso a gente passou aí, isso adquiriu calo, né, e estamos aí vivos, né, depois de 35 anos, isso é importante, estou muito feliz, contente e agradecer a todos, né, tivemos muito nessa trajetória, tivemos a ajuda de muita gente, inclusive do Poder Público Municipal, foi através de um programa desse que a gente se encorajou a fazer esse investimento, né? Então, também não podemos deixar de agradecer ao ex-prefeito Pérez, que foi que, com esse programa dele de atrair indústrias, que a CSN, na época, fechou, né? E foi um grave problema social para o Siderópolis, e a gente aproveitou a oportunidade e estamos aí há 35 anos. Né? Então, eu gostaria também que os meus sócios se manifestassem, desse seu... Ô, Jorge, a empresa começou pequena, e ela cresceu quando tu botou a pasta debaixo do braço e pegou o caminho de São Paulo, foi para lá garimpar porta a porta para levar os teus produtos. Me conta um pouco dessa trajetória e o início lá. Eu, inicialmente, quando concluí a engenharia, eu fui trabalhar numa empresa italiana, a Velco, na Lapa, em São Paulo, e fiquei por lá 5 anos. Posteriormente, a família Búrigo, a Mecril, comprou a Milano, que pertencia a um grupo de empresários de Criciúma, inclusive o nosso diretor de São Paulo era sócio da Milano aqui. E com a compra da Milano pela Mecril, o Guido me fez um convite para trabalhar e acabei vindo para cá e estamos aí até hoje. Fiquei 12 anos na Milano, sou grato à família Búrigo. E hoje a gente trabalha para o mercado nacional, o mercado da América do Sul, enfim, fomos buscar o mercado com a ajuda sempre de amigos e dos clientes que nós trabalhamos hoje para todos os grupos cerâmicos do Brasil. Tu dá 12 anos da Milano,
Daí tu foi para a Intec. Fui para a Intec. Foi para a tua empresa. Houve uma mudança na Milano. A Milano foi comprada pelo grupo CCU e eu fiquei mais um período ali com eles. E nesse meio tempo, conversando com clientes e amigos em São Paulo, perguntei se eu fosse fazer uma aventura e iniciar um trabalho numa empresa, eles me apoiariam. E de imediato falaram, pode seguir que os trabalhos que tem aqui a gente passa para você e começa o trabalho. O que vocês começaram a fazer, a levar para lá? Que produto era que vocês começaram a levar para lá? Todo na cerâmica, basicamente nós iniciamos com o setor cerâmico. Posteriormente veio a indústria química, os colorifícios, né, a indústria de mineração, toda essa aí, iniciamos uns trabalhos para eles nesse segmento. Mas todo o setor de preparação de massa, preparar argila para fazer o piso e o esmalte, preparar o esmalte para fazer a esmaltação dos produtos, a gente foi desenvolvendo os equipamentos e era essa a nossa linha de trabalho. Iniciamos com um trabalho na Eliane, muito bacana, e posteriormente Grupo Secrisa, e daí fomos expandindo. Eu penso que chegamos em São Paulo no momento certo, na hora certa, um momento onde uma empresa daqui a Icon deu um impulso muito grande à região de São Paulo, e as coisas acabaram acontecendo e estamos lá até hoje. Uma filial em São Paulo. Hoje o mercado de vocês é principalmente São Paulo? É mais do que aqui? Lá é o mercado... Está bem pulverizado, está bem pulverizado. Entre o setor cerâmico e outros setores também, onde a gente está atuando atualmente. Mas é mais São Paulo do que aqui a região? Não. Estamos concentrados a fabricação aqui em Siderópolis e encaminhamos todos os equipamentos para o Brasil e para fora do Brasil também. Arthur, como é que tu te incorporou nesse time? Trabalhávamos juntos, eu e um alemão, na empresa que o Jorge citou, antiga CCU, hoje Grupo Rio Deserto. E a gente atinge um nível de trabalho como CLT, que chega no momento que dá uma vontade da gente mudar, novos ares, né? O Hélio tocava a parte de produção. À época, existia uma metal mecânica que era coisa de empresa grande hoje, né? Coisa aí de 200 funcionários. E lá a gente desenvolvia as máquinas para mineração, tipo Bobcat, correias transportadoras, loader, chutecar, britadores, TMH. Então, a gente aperfeiçoava as máquinas que até então eram importadas. E eu ficava no centro disso, né? Eu tocava o departamento de desenvolvimento de projetos. Então, talvez até um pouco, na época, o sindicato, radicalismo, greve e tal, a gente viu um momento de vamos começar alguma coisa para a gente. O Hélio começou antes, né, com o apoio do Périco, né? Construímos o primeiro pavilhão e eu vim poucos meses depois e apostamos tudo nessa nova empreitada, né? Então, lá se vão 35 anos, atividade contínua, único CNPJ, único endereço e a única direção, né? O nosso corpo produtivo lá, começando pelo departamento comercial, projetos, suprimentos, RH, produção, expedição, montagem no cliente, tudo que a gente faz, Adelor, é chave na mão. São pacotes globais, não é nem fabricação de bens de capital, são plantas de capital. Porque, via de regra, a gente é uma fábrica de soluções. Então, a gente comercializa e entrega soluções completas. Esse é um grande desafio, né? Porque se trabalha sob encomenda, não temos hoje um produto de catálogo, um produto de prateleira, tudo é desenvolvido de acordo com a necessidade do cliente, nesses vários segmentos aí citados pelo Jorge. São equipamentos para a indústria. Exatamente. Então, o empresário lá, o industrial, eu quero uma solução para isso aqui, eu quero resolver esse problema aqui. Exatamente. E aí vocês vão... Geração de calor, captação de pó, equipamentos para transporte vertical, horizontal, N formas que a gente aplica a engenharia. Estudei contigo na época da FUPRE, nunca esqueço. Lá a gente aprendeu a base da coisa, né? E estamos praticando até hoje. Qual foi o projeto mais delicado, mais audacioso que vocês já desenvolveram? Que se tu for montar o teu currículo, olha, o folder, qual é que tu destaca? Eu diria que é a atividade mais completa que a gente tem, não de equipamento, de tecnologia. É o fato da gente desenvolver, nós temos um corpo de engenharia de 12 profissionais. E desses 12, não tem desafio que a gente não encare.
né? Nós fizemos equipamentos para Angola, fábrica de tintas, fizemos fábrica de argamassa. São coisas complexas que tu tem que ter um conhecimento de causa, senão tu não faz. Se tu não faz, tu não entrega. Se tu não entrega, tu gera um problemão, né? Então, eu diria que o grande handicap da Intec hoje é justamente esse, é ter capacidade de entender a necessidade, transformar aquilo ali numa solução e a solução num negócio. Ô, Jorge, se eu vou vender celular, eu vou lá no cliente, seja um cliente direto, ou seja um vendedor, eu apresento o celular, ele é assim, ele é assado, ele compra e tal. Ou se eu vou vender um outro produto, eu apresento. Tu tens a tua ideia. Tu vai lá, ouve o cliente, ele confia em ti. Perfeito. E ele contrata Perfeito. contigo. Ele dá as diretrizes daquilo que ele precisa, nós projetamos, fabricamos, montamos, demos a partida nos equipamentos, entregamos a instalação funcionando, em cima da necessidade do cliente. Esse é o nosso trabalho. O Hélio, me diga, quando é que tu começou a mexer com isso? Porque ele já trabalhava na CCU, ele já trabalhava com uma empresa italiana, já mexia com isso e tal, e tu? Delor, com 18 anos eu fui estudar engenharia. A gente conhece prefeito. Certo, mas o prefeito mandato, outro mandato. Com 18 anos de idade eu fui para São Paulo, para Mogi das Cruzes, fazer um curso de engenharia industrial. E após o curso lá tem uma grande indústria que eu aprendi muito e devo muito a ela, toda a minha formação também, né, que é a Companhia Suzano de Papel e Celulose, né, do qual a gente teve um treinamento lá aqui muito espetacular, um preparo muito grande, e a partir daí eu estava sendo preparado, uma equipe de engenheiros, para uma fábrica que a Vale do Rio Doce e a Suzano estavam fazendo no Vale do Mucuri, no sul da Bahia. E quando eles chamaram a gente, dizendo que em 60 dias nós ia começar a ir na segunda e voltar na sexta, eu comecei a não dormir mais. Eu quero ir para Siderópolis, eu quero viver um pouco mais com meu pai, com a minha mãe e tal, e não quero ir para a Bahia, a gente não volta mais. E aí a gente veio para Siderópolis, recebeu uma proposta justamente, né, do engenheiro Jair Cardoso, que na época era superintendente da CCU, né, e convidou para a gente contribuir no desenvolvimento das TMH, estava sendo preparado para a mina de São Geraldo. O que é TMH? TMH é uma evolução da... É trator modelo hidrostático. Não, mas é uma evolução da Bobcat. A Bobcat é corrente. E a TMH são 4 motores hidráulicos independentes. Isso. Então, tinha uma força, porque ela é mais baixa também, porque a Lapa de São Geraldo era mais baixa. Então, foi um desenvolvimento meio especial. Para poder bascular, ela tinha caçamba escamoteável. Ela não precisava levantar para descarregar, ela só se posicionava e o fundo dela injetava o material, também com o princípio hidráulico. A partir daí recebi um convite também da SEW, que é uma empresa alemã de acionamentos mecânicos, né, onde a gente praticamente conheceu o estado inteiro, né, a Chapecó Avícola estava ainda trabalhando, tinha Sadia, Perdigão, tudo isso eram importados equipamentos da França, onde vinha equipamentos da SEW. E a partir daí, a gente começou também a participar efetivamente da política em Siderópolis, onde fui convidado pelo Pérez para ser secretário de obras, na primeira gestão dele, né, do qual, a partir daí, no primeiro ano, houve o fechamento da CSN, onde eu falei para o Pérez que eu tinha sonhos e queria, né, ter uma oportunidade de empreender, né? E ele foi positivo, disse, não, eu gostaria que ficasse com a gente, e aí juntamos aí 4 empreendedores, né, mais a gente, e foi onde se iniciou, né? Iniciou com bastante dificuldade, sobretudo os primeiros 8 anos, né? Né, o Arthur já no segundo, terceiro ano já estava com a gente, isso é uma coisa que a gente tem que também falar e agradecer, porque sociedade de quase 35 anos não é uma coisa muito normal, né? Então, queria agradecer o Arthur aí a recíproca é verdadeira. Todo esse tempo que a gente teve junto aí, e vamos ficar muito mais tempo junto. Então, só que aí eu viajei muito nesse período, né, de 96 até entrar na política do meu. O Pérez foi prefeito em 88, né, e começou em 89. E viajava muito para fazer as montagens também, né, onde nós tínhamos. E, a partir de 2008, eu perdi as eleições, em 2008, voltei a São Paulo, né, e depois, em 2012, foi onde a gente ganhou as eleições e eu me desliguei
né, e eles foram praticamente os responsáveis desse período para frente, né, onde teve um desenvolvimento muito forte, né, ganhamos mercado, e convém também dizer que nós somos inovadores também, porque às vezes a gente vê uma sucata lá e diz, pô, o que é aquilo? Foi um teste que a gente fez, então a gente apostou em tecnologia. Eu vou dar um exemplo, né? O micro-ondas industrial foi uma tentativa de a gente resolver uma solução, né? Que é a secagem da matéria-prima de cerâmica em alta escala por micro-ondas, que tem uma baixa frequência e uma economia de energia muito grande. Não deu certo por vários motivos, né? Mas a gente tentou sempre, então sempre tentando, e nós estamos com uma equipe também, o Arthur falou de 12 projetistas, também é uma fortaleza técnica que nós temos, né? Uma reserva técnica muito importante. E bem dividido, são 6 mulheres e 6 rapazes, e todos cursando engenharia, todos com ânimo para evoluir também. Então, nós temos uma mão de obra muito boa na cidade também, tudo em função do passado. A ICOM formou muitos profissionais na região. Né? A própria Amanda. Isso, todas essas empresas aí colaboraram para o desenvolvimento da mão de obra regional, entende? Vocês começaram trabalhando para cerâmica, e depois vocês abriram o leque. Abrimos o leque, Hoje vocês operam em... Continuamos trabalhando fortemente no setor cerâmico para todos os grupos do Brasil, Santa Catarina, São Paulo, Nordeste e América do Sul, chegamos na África também, mas eu te diria que o grande trabalho nosso sempre foi cerâmica. E essas oportunidades que aparecem, a gente acaba desenvolvendo e participando, e temos vários projetos hoje aí pela frente, extra cerâmica também, mas o carro-chefe sempre foi a cerâmica e continua sendo. Temos muitos amigos no setor que nos ajudaram e incentivaram. Estamos aí, 35 claro que, anos. como qualquer atividade empresarial, as circunstâncias da economia interferem. E os fatos todos da economia. Por exemplo, Criciúma vive hoje um processo de um certo enxugamento do setor cerâmico. E isso acaba interferindo no negócio de vocês. Como é que vocês reagem a isso? E como é que isso interferiu no negócio de vocês, na empresa de vocês? Bom, inicialmente eu comentei que nós fomos para São Paulo no momento certo, que era o início de uma transformação do setor cerâmico, de cerâmica vermelha, para o setor de revestimento cerâmico, e onde eu diria novamente que a ICOM foi o grande propulsor desse crescimento do pessoal em São Paulo, desenvolveu equipamentos adequados à necessidade deles, e eles deslancharam de uma forma absurda, e hoje é um grande produtor cerâmico mundial, aquela região. Então, aquela região de São Paulo. Né? Região de São Paulo. Então, eu diria que nós fomos para o lugar certo, no momento certo, e com a ajuda dos ceramistas, amigos, a gente acabou se firmando também na região de São Paulo, com uma filial, que mantemos lá até hoje. Então, tem uma unidade industrial lá. Tínhamos uma unidade industrial. Há 5 anos atrás, nós retroagimos e concentramos toda a produção em Siderópolis. E continuamos com patrimônio lá em São Paulo e em outras atividades lá. E aí o setor continua forte e firme lá em São Paulo. Né? O Alemão, me fala sobre essas questões mais um pouco da economia no negócio de vocês aqui. O que interferiu no negócio de vocês? Citou no início o plano Collor, o plano Bresser, o plano esse, o plano aquele, o plano real, a pandemia, mais isso, mais aquilo. O que isso interferiu no negócio de vocês? Eu nunca, a não ser alguns anos, nunca se trabalhou com taxa de juros decente. Sempre foi taxa de juros absurda e sempre com bastante dificuldade. Mas eu acho que após o ano 2000, as coisas, não só a produção, como o consumo, a demanda brasileira também deu um salto muito grande. E isso contribuiu bastante para o crescimento do segmento. A gente olha só o que tinha no Brasil, né? Que é Secris, Eliane, Ceusa e algumas em São Paulo. Porto Belo também, muito. E hoje está espalhado no Brasil inteiro, sobretudo no Nordeste, que a cerâmica tem, ela tem o seu raio de curvatura de mercado, né? Senão
a logística começa a ficar muito mais cara. Mas eu peguei, aproveitando uma deixa dessa pergunta, eu ontem também, lendo a Folha de São Paulo, vendo o Ricardo Farias falar exatamente isso, essa dificuldade que se tem de mão de obra, de qualidade de mão de obra. Antigamente a gente fazia em casa a mão de obra, né? Ou mandava para a SATIC, para o bairro da Juventude, e hoje está difícil de conseguir jovens que queiram enfrentar essa. Então, mão de obra também do nosso segmento passa a ser uma dificuldade, porque é uma mão de obra muito especializada. Então, nesse período todo, de todos os planos econômicos que tiveram, né, a gente sempre trabalhamos com o pé no chão. Né? Aquele ditado de nunca gastar mais do que ganha sempre é infalível. Né? Então, por isso que a gente sempre manteve a empresa saudável, né? até ela começar a caminhar sozinha. E hoje estamos aí com uma empresa de porte médio, já em torno de 75 colaboradores, né? E trabalhando esse mercado todo aí do Brasil e da América do Sul. Né? E não vejo hoje, a situação está bem complicada a nível de economia brasileira. Agora, por outro lado, também a gente sente que dos últimos 20 anos, né, desapareceram muitas empresas também. Isso é uma realidade. Isso. Né? E isso também não deixou de contribuir para que a gente avançasse alguns mercados também. O Arthur, o desafio de acompanhar o avanço tecnológico, o trabalho de vocês tem muito de tecnologia, de inovação, no fazer os produtos, no desenvolver os projetos. Eu quero te ouvir sobre esse desafio de acompanhar o avanço tecnológico. Muito importante essa pergunta, porque aquilo que a gente faz chama-se caldeiraria de médio porte, né? Fabrica-se utilizando caldeiraria de médio porte. Para fazer isso, tem todas as fases de solda, de dobra, de guilhotina, de calandra. São máquinas operadas justamente para quem teria que ter essa expertise adquiridas da Escola da SATIC, do bairro da Juventude e outras escolas especializadas nesse tipo de ensino. Como não tem, a gente cria. Né? Essa é uma saída que a gente consegue ainda. Né? Às vezes eu tenho um funcionário lá que está praticamente aposentado comigo, cujo filho já está no mesmo caminho. Isso aí é muito importante. Outra forma que a gente encontra também é de cursos, né? Onde se traz de fora o ensinamento para dentro. Isso também é uma tratativa que precisa ser considerada. E outra são máquinas automáticas. Né? Eu tenho lá máquinas que cortam tubos via controle numérico, né? Com programação. Cortam chapas, uma mesa que dá duas dessa aqui, se coloca uma chapa, faz um desenho na tela e ele copia rigorosamente como deve ser feito. Então, isso são avanços que, aos poucos, a gente não vai substituir a mão de obra, mas vai fazer aquilo que a máquina pode fazer. E, via de regra, tu também tem que conviver com pessoas bem mais jovens que tu, que têm uma facilidade de mexer com os computadores, com a internet, com a tecnologia, né? Com certeza, Adelor. Isso aí a gente observa, né? Nós três aqui soubemos fazer o básico, né? E o pessoal faz miséria no teclado. Isso aí é muito importante, né? Essa fase, se existe algo positivo nessa nova geração, né? Tirando o exagero de não sair da frente da tela, esse aprendizado que se reverte em trabalho. Esse é o nosso desafio de conscientizar ou administrar o tempo de tela. Exatamente. Não ficar 24 horas na tela. Estou aqui conversando hoje com o Hélio, com o Jorge e com o Luiz Arthur sobre a Intec. A Intec é uma empresa de Siderópolis que está comemorando 35 anos, completando 35 anos. 35 anos não são 35 dias nem 35 meses. São 35 anos ininterrupto de tempo, sempre na mesma sede, na mesma cidade de Siderópolis, produzindo para o Brasil e para boa parte do mundo. E os próximos 35, Alemão? Estamos estudando. Já temos gente que vai dar andamento, né? Porque tu olha para nós três aqui, acho que mais uns 15 anos a gente vai. O resto nós temos que preparar alguém para tocar, né? Acho que é muito já. Não, temos uma boa equipe de profissionais.
não temos rotatividade, os colaboradores Rotatividade é entram na Intec, permanecem com a gente por um longo período, temos muito pouca rotatividade. E um corpo técnico bacana, muito bom. Esses jovens que estão vindo da engenharia assumem o compromisso e são dedicados. Então, eu penso que a força da Intec também é deles, está neles, entende? Tu continua ficando 25 dias do mês fora da região, lá na região de São Paulo? Continuo em Rio Claro. Tu continua direto lá? Sim, fico lá basicamente 20 dias lá, 10 dias aqui, e suprindo a necessidade, viajando, Nordeste, Argentina, outros países que a gente tem trabalho. Continua a mesma toada, não tem como parar não, cara. Argentina, que vocês fazem que tipo de produto lá? Não tem cerâmica? Tem. Trabalhamos lá para vários grupos lá. Cerâmica? Grupo cerâmico. No Nordeste também? No Nordeste também, tem vários grupos cerâmicos, estamos com trabalho lá nesse momento. E a Argentina tem vários grupos, cresceu muito o setor cerâmico também. O setor cerâmico hoje do Brasil está pulsando mais São Paulo ou Nordeste, onde ele está crescendo mais, está avançando mais? As empresas acabaram algumas migrando, né, ocupando esse espaço do Nordeste também. O grupo Secaf, que comprou aqui a Pisoforte, hoje eles têm a Pisoforte aqui, tem Secaf em São Paulo, tem a Ariel em Aracaju. Então existe esse movimento, né? Outros grupos em Cefra, foi para a Bahia, a própria Eliane está há muitos anos na Bahia. Então, existe esse movimento, mas eu penso que agora deu uma acomodada, o mercado deu uma acomodada em função de toda essa situação, e mercado, e a alta produtividade também, então o mercado está estável agora. Uma pergunta inevitável, né? Se o centro do negócio, se a movimentação maior é São Paulo, de São Paulo para o Nordeste, onde tem mais facilidade de negócio, produz aqui para levar para lá, por que não produz lá? Por que não leva a empresa para lá? Tem toda a questão de mão de obra também. Nós já tivemos a unidade Fabril em São Paulo, mas tivemos muita dificuldade de mão de obra. Acaba sendo mais vantajoso produzir aqui e mesmo com a logística, mesmo com o transporte, com tudo, é viável produzir aqui e encaminhar os equipamentos para fora. Tu não pensou em levar a empresa para lá? Levar tudo para lá? Se tiver uma unidade só, mas de levar tudo para lá? O que nos fez ter uma unidade lá foi, a gente trabalha com caldeiraria, que a logística também é importante. Chegamos a ter 36 funcionários na filial em São Paulo. Só que tanto o mercado vai começando a exigir enxugamentos, como a gente começou a terceirizar também muitas montagens. Né? E temos um engenheiro hoje lá, que ele resolve todos os problemas técnicos que tem que resolver lá, né? Que é o Diego, que está lá. Mas eu acho que a questão de raiz também faz, né? Claro. Terra natal, e também a ausência da gente na nossa terra também. Então, acho que tudo isso contribuiu para que a gente desse um passo atrás e tivesse todos os equipamentos sendo fabricados em Siderópolis. Mão de obra aqui é mais fácil também? Na realidade, eu penso que a grande decisão de desativar toda a nossa força de montagem de São Paulo, ela foi a partir do momento que a gente constatou que poderia fazer atividades básicas de montagem de equipamentos, que basicamente é apertar parafusos e posicionar de acordo com o projeto, e ter uma supervisão online, né, e full time na obra, que é o que a gente pratica hoje, automaticamente nos tornaríamos mais qualidade e mais competitivos. Porque tirar o pessoal daqui para fabricar em São Paulo e montar em São Paulo é diferente de tu ter pequenas empresas lá, especializadas em montagem, das quais o pai e o filho, e o sobrinho e o outro primo constituem a empresa, têm o DNA da montagem, entendem a nossa língua, façamos também um preço global pelo serviço e acompanhado tecnicamente por gente da nossa empresa e da nossa confiança. Então, para mim, foi um salto de qualidade, na medida que hoje eu tenho lá 10, 15 prestadores de serviços de qualidade, no time que eu preciso e com o valor de mercado. Porque tu tira 10, 15 pais de família daqui, tu leva para São Paulo, tu vai onerar muito mais a tua empresa e não vai te tornar competitivo, né? Aí a tua margem de erro aumenta muito. Então, essa
constatação que a gente fez e essa solução, para mim também foi um divisor de águas. Que hoje o foco é o quê? É vender ou comercializar ou entregar uma solução, que começa aqui. Aqui desenvolve-se projeto, compra-se materiais, fabrica-se dentro de um padrão de qualidade, coloca-se na estrada e entrega-se lá. Aí a outra equipe de supervisão pega esse rol de equipamento para montar, apoiado por uma empresa paulista. Perfeito. Vocês começaram os 3 sócios? Vocês começaram com vocês 3? Não, nós tínhamos... Queria que o Maninho falasse sobre o Jorge. Não, pode caminhar, Alemão, pode caminhar. Não, nós tínhamos, na verdade, 5 sócios. Vocês eram em 5. Vocês 3 mais 2? Não, o Arthur veio depois. Depois. Então eram vocês 2 mais 3. E os nossos amigos, achou que para ele não dava, o início era bem difícil, e acabou se desfazendo. E também somos todos amigos nossos também, tem hoje até o nosso gerente da nossa fábrica, era um dos sócios também, né? E tinha o Edson Piacentini, que hoje tem a sua metalúrgica também, e a gente começou a negociar e hoje ficou entre nós 3. Nós 3 hoje somos os 3 únicos sócios que a Intec tem em Siderópolis. Parabéns para vocês. 35 anos, uma empresa sólida, empresa do sul catarinense, empresa de Siderópolis, não são muitas, você não enche 2 mãos com empresas de 35 anos aqui na região. Então, parabéns para vocês pelo sucesso e que outros 35 venham. Não sei se com vocês, né? Mas que venham os outros 35. Adelor, agradecer aos grupos cerâmicos aí que nos deram a base, nos deram a oportunidade de iniciar, que foi aqui na região, e hoje também os amigos de São Paulo que cresceram e nós crescemos junto com eles, e somos muito gratos a todos esses grupos cerâmicos que nos deram apoio, e trabalhamos para um percentual muito alto das cerâmicas, trabalhamos para praticamente todos os grupos cerâmicos do Brasil. Maravilha. Jorge, foi um prazer te receber aqui. Obrigado. Opa, eu que agradeço aí. Obrigado. Hélio César, um prazer te receber, Hélio. Parabéns. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer, muito me honra estar aqui, né? Mais uma vez, falando das coisas do Sul, mas também tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo da Intec e queria fazer a oportunidade de agradecer aos nossos fornecedores, os nossos colaboradores, né, que são gente comprometida, né, com o resultado que a gente deseja, e para isso eu gostaria de agradecer também ao convite de ter vindo aqui hoje e a todos os amigos que contribuíram, né, para que a Intec hoje permanecesse viva e mais viva do que nunca, porque a gente fala, mas não faz 3, 4 anos que se deixou de pagar a crise da Dilma, né? Então é uma luta, é uma luta diária, não é fácil, mas eu acho que temos que agradecer, né, a Deus por dar essa oportunidade. O Maninho já falou dos nossos clientes, né? E queria deixar um abraço a todo mundo aí da nossa região, né, e dizer que a região de Criciúma faz história no Brasil todo. Arthur, prazer estar contigo aqui, muito obrigado por ter vindo aqui. Muito obrigado, Adelor, obrigado a oportunidade, né? A gente fica muito lisonjeado e feliz, né? Afinal de contas, são 35 anos ininterruptos de atividades, que é uma coisa bastante rara no nosso país, né? Onde a economia sofre muita flutuação em função de política, em função de N fatores, né? O importante é que estamos aqui, estamos saudáveis, como parece que foi ontem, né? Que ainda temos esperança de melhoras haverão. Agradeço ao nosso time de colaboradores, né, porque, afinal de contas, eles são a essência dessa empresa, né, os nossos fornecedores, quando na épocas ruins eu ligava, às vezes, para cada um deles, para dar uma esticada, uma duplicata, a gente nunca esquece, né? Isso aí é fato, nossos clientes que nos sustentam, e dessa forma é que a gente vai em frente. Muito obrigado pela oportunidade e um abraço a todos. Maravilha. Intec Equipamentos Industriais, 35 anos. O programa de hoje foi com o Hélio César, que é o diretor executivo da empresa, com o Jorge César, que é o diretor comercial, e com o Luiz Arthur Hirsch, que é o diretor industrial da empresa. O programa fica por aqui, muito obrigado pela audiência, sucesso e energia, até semana que vem com outro case de sucesso aqui da região.